E aí, como é que foi de ontem para hoje? Jorge, pra onde? Oi? Você perguntou o quê? Como é que foi de ontem para hoje aí no Excel? Ah, eu dei umas fuçadas, mas eu não fiz. Eu te mandei no teu e-mail, você viu? Não, ele é meu e-mail, deixa eu pegar aqui. Coisas que eu tinha feito. E outra vez? Hã? Outras planilhas? Você fala de outra vez? Isso. É meio que tá demorando para abrir. E essas que você mandou, ou essa, não sei, não vi. Você usa no trabalho? Na verdade, essas aí que eu fiz são fictícias. Tipo assim, eu fiz pra. Eu estava fazendo eu estava aprendendo na época, né? E aí eu ficava treinando. Uhum. Deixa eu ver que e-mail seu. Ah, tá, peraí. Uhum. Você quer tirar dúvida alguma coisa sobre essas aqui? Quero. E não acessar meu e-mail, tá demorando.
Eu tô transmitindo da tela e ele tá meio... Barão, Boa Esperança, Condomínio e Esfera de Ouro. Qual que você quer? Qualquer um. Tem um que tá colorido aí, né? Ah, você quer o que tá colorida? Tanto faz, pode ser. Pulsar ele um pouco. Se você quiser abrir aí, não, mas eu vou abrir aqui para compartilhar mais. Abrir ele aqui. Eu abri aqui, mas aí se você quiser também, de repente, abrir no seu computador e compartilhar, aí eu posso ir vendo o que você está fazendo, entendeu? Tá. Tá. Vamos fuçar isso aí.
Bom, então, quando você abrir, né, ele vai aparecer esse botão aqui, ó, habilitar edição. Então, às vezes, você vai abrir e fala assim, porque ele tem um modo, né, que tá como protegido. Então, às vezes, você, puxa, não consigo mexer na planilha e tal. É só esse pequeno detalhe, né, bem no começo ali. Depois a gente pode até tirar essa habilitação aqui de ser protegido, porque ele quer dizer o seguinte, quando eu recebo planilha de outras pessoas, o meu próprio documento ele já vem com essa aba de proteção aqui, né, meu Excel. A gente configura para abrir direto, mas ele coloca aqui, ó, cuidado, arquivos provenientes da internet podem conter vírus, a menos que você precise editá-los. É mais seguro permanecer com modo de exibição protegido. Mas quando recebe, é só colocar aqui, ó, habilitar a edição, e aí a gente já consegue mexer nele. Então, diga aí, qual que é a dúvida? Tá. Vamos lá. As outras abas estão vazias, então é só nesse aqui mesmo. Perfeito. Ô, Cíntia. Cíntia. Pode falar. Vamos fazer de novo? Ele. Uhum. Tá bom. Vou fazer até aqui nessa segunda aba. Deixa eu ver. Vou colocar ele para mim. Na frente aqui. Eu vou olhando e vou fazendo. Então, eu vou fazer até aqui nessa Plan 2 aqui, tá? Depois eu te devolvo ela. Então, por exemplo, primeira coisa, se você estiver tendo dúvida já do que for, você já vai me perguntando, tá? Mas, por exemplo, vou colocar aqui o título, edifício, Barão, Esperança, tá certo. Simples, depois a gente faz a formatação lá do de como é que ela tá. Certo. Primeira coisa, item. Deixa eu perguntar. Pergunta. Desse jeito que eu fiz, estava certo? Tá. Tá? Uhum. Esse tipo de... Tá. Sim. Aqui você consegue ter a visão como um todo, né? Por exemplo, eu quando faço o curso de finanças, eu tenho mesmo uma planilha, que ela é a visão do todo, né? Do ano inteiro. E é bem isso que você colocou aqui. Depois eu vou ver se ela tem fórmula, essas coisas assim, a gente coloca. Que aí você não precisa ficar somando na mão, né? Luz, telefone, internet. Gel de limpeza. Material. Sim. Que bom, hein? Versus. Total mensal. Aí aqui eu vou fazer uma sugestão depois. Total Sim. Anual. Aqui, quando eu falo de sugestão, na verdade você... Deixa eu só ver como que ela tá. Tá com fórmula, tudo bem. Aqui, ó, esse espaço. Ele pode ser proposital ou não. Nesse caso, ele não tá interferindo, né? Porque quando você vai na fórmula, a gente aperta, por exemplo, F2, ou a gente confere aqui em cima. Lembra que eu falei? Aqui, você vê uma informação. Aqui você vê o que contém na célula. Lembra de ontem que eu até abri aqui para a gente ver? Então, quando você clica aqui, se tivesse um valor, ele poderia estar assim, ó, 4151, em formato de valor. E se eu colocar aqui também, por exemplo, contábil, ele vai estar igualzinho, tá? Percebe? Sim. Só que qual que é a diferença? Quando eu clico na célula e olho aqui em cima, ele contém um número. Porque eu digitei o valor. Se por acaso você vier aqui e colocar outro valor, ele não soma. Então, a diferença da sua célula aqui é que ela já está com a soma. Então, perfeito. Então, vou mudar aqui um pouco a cor do preto para o vermelho,
porque senão fica um pouco difícil de enxergar, porque o vermelho e o verde ele dá uma coisa nos olhos. Entendeu? Então, assim, esse espaço aqui, tudo bem, né? Mas às vezes tomar cuidado com os espaços que tem para não tá bagunçando a fórmula. Tá? Então, mas ali não tem problema que ele tá. Bom, comecei a fazer, fiz isso, tá manual. Aqui nos itens, vou colocar os meses. Viu que eu não mexi em coluna, né? Não mexi em nada ainda. Fevereiro, março, abril. Eu acho que como texto ele não faz. Faz sim, ó. Ele tem uma inteligência que, se eu colocar, por exemplo, janeiro de 2023, eu pus número, você viu, né? Sim. Colocar 02 de 2023 e eu selecionar essa, coloquei com o mouse, né? Aí eu vim selecionei os dois, o mouse apertado, né? Ele apareceu um botãozinho aqui. Se eu arrastar, vai aparecer todos os restos. Todos. Aí a minha dúvida é, se eu fizer isso, você viu que eu só escrevi janeiro, é um texto. Fevereiro é um texto, eu não falo nem ano, não estou com menção de que seria, né? Poderia ser Cíntia, Ferreira, Rocha, né? Nomes. Mas você viu que eu fiz a mesma coisa e ele já entendeu que eu estou falando de calendário. Sim. Né? Então, ele é bem inteligente. E eu não estou formatando nada ainda. Então, novembro, dezembro, beleza. Aí você colocou os valores, né? Os valores eu vou copiar aqui, então já fica para... Ou você pode ir colocando, né? Você quer que eu copie ou você quer que eu já digito alguns aqui? Digita aí no... Bom, a primeira eu vou copiar. Então, o que eu fiz? Eu selecionei, porque aqui é valor também, ó. Aqui poderia ser uma capa de outra planilha, aquela que a gente fez ontem, onde você coloca, né, todos os dados. Então, por exemplo, você poderia colocar aqui, ó. Vou mandar na 3, né? Despesa, mês, por exemplo, que ali você está fazendo por mês, né? Então, o mês é um agrupador para você importante. Mês, despesa e valor. Deixa eu ver se a gente tem essas 3 informações aqui. Então, eu vou colocar água, luz, telefone e diversos. Eu estou indo só um pouquinho além, que você pode trazer ali como capa, tá? Então, ó, coloquei aqui... Opa, estou errado. A despesa aqui. Você abriu outra aba e está colando? Porque eu vou te mostrar aqui, ó. Você pode ter só essa tela e colocar os valores. Só que como é que você chegou que a água é 1.200? Às vezes, você tem só esse valor que chega numa conta, que chega num boleto, alguma coisa. Ou, por exemplo, você pode... Vamos supor que material de limpeza chegou duas entregas. Sim. Como é que você chegou no 1.125? Você teve que somar. Uhum. E aonde você somou? Às vezes no papel, às vezes fora. Então, você pode... Como é que você vai alimentar? Porque esse daqui é um resultado final. O que você pode fazer? Aí é a minha sugestão. Você pode pegar 2 notinhas, somou, deu 1.125. Você vem aqui e vai lançar material de limpeza, janeiro, 1.125. Nossa, mas essa planilha tá horrorosa. Vamos formatar ela? Vamos, já. E a outra coisa é você pegar, por exemplo, colocar igual 1.000, mas eu tenho 2. Aí você pegou mais 125. E aí quando você dá Enter, ela trouxe a soma já para você. Isso estou dizendo de um item específico, de um mês específico. A outra sugestão é essa aqui que eu vou te falar. Então, por exemplo, eu vou tirar essa informação daqui para ficar... Então, por exemplo, eu fui e lancei a minha primeira material de limpeza de janeiro, R$1.000. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali, tá? Só que chegou uma outra nota de janeiro também, que é de material de limpeza, um outro fornecedor. Você pode ter até aqui, por exemplo, também, ó, fornecedor.
E aqui você coloca o nome dele. João. E aí você teve um outro fornecedor que entregou depois um outro tipo de material de limpeza. Um trabalha com cândida, o outro trabalha com álcool, por exemplo. E aí Sim. veio aqui, ó, 125. O que acontece? Você lança aqui e você pega esses valores e joga nessa planilha aqui. Tá? Então, eu vou fazer, por exemplo, lá o filtro. Coloquei aqui o filtro. São várias formas. Aí você vai conhecendo, você vai falar qual que é a mais rápida, né? Qual que eu faço mais rápido isso aqui. E aí, eu posso fazer o seguinte. Eu quero... Vou alimentar 2 linhas. Se ficar confuso depois, aí a gente volta só para tirar a dúvida, tá? Não se preocupa ainda em gravar como é que eu estou fazendo, mas se preocupa o que eu estou fazendo. Vou certificar aqui. Então, eu vou colocar aqui um total. Na verdade, um subtotal, né? Subtotal. E eu vou filtrar primeiro. É importante esses passos nessa sequência para você entender ali um detalhe que eu vou mostrar. Então, eu vou colocar aqui o material de limpeza. Cliquei aqui, material de limpeza. Aqui você está no seu dia a dia, tá? Hoje, amanhã, tal. Apareceu a notinha, você vai lança. Apareceu a conta, você vai lança, tal, beleza. Aí eu coloquei material de limpeza. Eu posso selecionar com o mouse e eu pego aqui no cantinho da tela a soma, 1125. Aí eu venho aqui e digito 1125. Eu posso colocar aqui, ó, uma fórmula de subtotal. Por que subtotal? Vou mostrar depois para você. Cadê a fórmula de subtotal? Vamos vir aqui, ó. Lembra que a gente usou essa daqui ontem? Sim. Ela somou tudo de uma vez só. Sim. A partir do momento, ó, uma dica. A partir do momento que eu tenho uma lista filtrada, ele vai escrever subtotal. E aí eu coloco da célula título, não tem problema, porque como ele não é numérico, ele não vai somar. E aí eu arrasto até onde que eu quiser. Realmente eu gosto de fazer com teclado. Arrasto. Não tem problema que tá em branco, por quê? Se você chegar amanhã e lançar nessas linhas até a linha 40, ele vai entrar no subtotal, tá? Então, selecionei aqui, dou Enter, pronto. Subtotal. Olha a diferença de fazer a mesma coisa com o filtro solto. Eu vou entrar aqui, apertar o total, que aqui é autossoma. Olha o que ele escreveu, soma. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir na célula título, vou até a 40. Agora eu estou fazendo com a setinha do teclado, dou Enter. Olha a diferença dos dois. Aqui eu estou vendo o mesmo resultado, 1125 e 1125. Sim. Só que uma é subtotal e a outra é soma. Se eu vier na água e colocar, por exemplo, quanto você colocou na água? 1.200. 1.200 chegou uma conta mensal, 1.200, né? Acabou. Ele bateu igual. Tá vendo? Não tô vendo, Cíntia, não tô vendo nenhuma diferença. Beleza. Quando eu vier aqui e eu fizer a seleção de material de limpeza, olha o que acontece. A soma do total, ela continua. Ela vai somar tudo que eu tenho da 3 até a 40. Total. Independente da seleção. O subtotal, ele vai trazer só o que eu estou filtrando aqui. Tá? Então, eu vou chegar nesse resultado final. Só que eu estou te mostrando várias formas de você chegar nele, né? Você vai fazer manual, você soma lá na sua mão 2 notinhas de material de limpeza. Esses aí eu fiz no autossoma. Aqui embaixo, né?
Mas e quando você traz... Isso aqui também. O resultado. Sim. Certo? Agora, o que você... Como que você trouxe, por exemplo, aqui eu estou falando material de limpeza, uma nota no mês, né? O que eu estou querendo te dizer é que quando você tiver várias notas no mês, como é que você vai alimentar? Ou você soma essas notas na mão, ou você lança, por exemplo, uma planilha dessa daqui. Porque a gente está aqui no Excel para praticidade, né? Por que você vai ficar somando? Ah, não, mas nesse condomínio, todos os materiais é uma nota só por mês. Já, por exemplo, quando a gente olha no diversos, isso não é verdade, porque vamos supor que esse diversos você vai usando no decorrer do mês todo, certo? Sim. Então, se você trouxer para cá, por exemplo, janeiro, aí você põe aqui diversos, e o diversos você pode ter uma coluna aqui de observação. Você pode pôr que esse diversos, me dá um motivo aí do diversos. Diversos, vamos lá. Material de escritório, tipo fita crepe, caneta, essas coisas. Fita crepe. E aí a gente coloca aqui, fornecedor, Calunga. Aí você concorda que eu gastei R$50 lá nesse dia? Só que em janeiro, no outro dia, você pode pôr aqui também, tá? É 15 de janeiro, por exemplo. E você coloca a informação que você quer, mas vou seguir aqui no janeiro. Eu vou pôr também que tem o diversos e que putz, acabou a caneta. Ou Xerox, por exemplo. E aí, isso daqui é no Zé da Esquina, que tirou. E esse daqui também foi no Calunga. E aqui foi uma caneta foi R$5, aqui foi R$10 de Xerox. Eu tô copiando isso aqui para baixo. Você concorda que o diversos, ele pode ter muitos itens, né? Muitos tempos. Por isso que eu tô te sugerindo. Que eu coloquei, que agora eu tô pescando. Quando eu lancei tudo geral, não fiz Isso. Não peguei item por item. Por isso, para você colocar, por exemplo, hoje, se eu filtrar aqui, ó, diversos, ele tá me dando R$65. Sim. Você colocou o valor de 258. Vamos supor, vou fazer ao contrário agora, né? 258 menos 65. Tá faltando uma notinha aqui de 193. Então, no final de janeiro, lá no último dia de janeiro, quanto que eu pus? Esse valor já tem, Maria. Peraí. Boa. 258 menos 65. 193. Aí você comprou também lá no Calunga uma máquina de Xerox. Que agora a gente não quer mais. Enfim, qualquer besteira aqui. Então, eu cheguei no final do mês. Bota uma linha subindo aqui, não precisa de você. Com 258. Aí você vem e coloca que material diversos de janeiro é 258. Você já tem a soma pronta de uma outra planilha. Certo? Certo. Então, é só isso que eu queria te mostrar. Quando você traz aqui esse totalizador, eu já pergunto, como é que você chegou nesses valores? Se forem vários valores, então você já pode trazer essa planilha aqui diária, né? E depois você vai chegar nessa daqui. Sim. Então, beleza. Então, aí já fica a dica para você, tá bom? Agora vamos continuar. A diferença dessa parte aí de material, material de piscina diversos, ela tem uma diferença para água, luz, telefone, porque é fixo. Tipo, sim. Seria assim, não vem 2 contas de luz no mês ou 2 águas. Isso. Então, é isso aí. Aí você pode lançar direto para cá. Mas sim. As que têm diversificação, você não precisa somar na mão e nem guardar lá, né? Ficar colocando separado. Você lança aqui, chegou no final do mês, você pede aqui para passar a soma para você, você vai lá e só alimenta.
Tá, então eu tenho que fazer uma outra, eu tenho que abrir uma outra de diversos, fazer separar quanto eu gastei com isso, quanto foi isso, foi isso. Aí eu faço a soma e mando para outra planilha. Uhum. Ou a outra planilha faz a soma. Ela faz, ó, ela fez aqui, tá vendo? Sim. Agora você fala assim, mas se eu abrir aqui, ó, filtro, ele vai ter todas as coisas aqui, né? Então, por exemplo, a luz foi 853. Você pode colocar aqui ou não. O melhor é que você coloque, porque aí eu vou te mostrar depois. Telefone 125, internet 90 e material de piscina 500. Eu tô com os valores aqui, ó, a soma do meu deu 4151. A soma do seu também deu 4151. Agora, o que eu posso te mostrar? Existe no Excel uma tabela dinâmica. É que eu vim aqui no seu para ser o mais simples, né? E reproduzir o que você pediu. Então, por exemplo, agora eu vou fazer a parte de formatação, né? E depois a gente volta na parte das fórmulas. Depois eu quero que você só me explica como é que você joga de uma para outra. Tá. Essas fórmulas. Uhum. Uma coisa pode ser manual, que nem, por exemplo, eu vim aqui, filtro aqui, material de limpeza. Quanto deu? 1.125. Eu posso vir aqui na minha, colocar 1.125. Ou eu posso fazer como eu fiz aqui, somando. Só que, como a gente vai usar a planilha a outra, não faz sentido eu ficar somando aqui, né? Digitar aqui igual, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1. Ele vai somar, né? É uma outra forma que você pode... eu quero somar direto nessa totalizadora. Tá bom, só que aí você perde um pouco essa opção de você colocar quem é o fornecedor, quem é a observação do produto que é, né? Porque aí, do que é isso aqui? Você vai lá e consulta, por exemplo. Agora, isso é uma forma que eu coloquei aqui de você já ter o valor. Você só pode ter um limite aqui para esses materiais diversos vou colocar aqui material diversos, R$500 por mês. Então, você pode ainda trabalhar a meta, né? Colocar uma fórmula lá de meta, contando, você coloca qual que é a meta e depois vem, 258, quanto que eu posso gastar ainda? Ficaria assim, por exemplo, né? Menos isso daqui. Eu tenho ainda 242 que eu posso gastar, enfim. Aí você vai vendo sua necessidade para você ver o que você precisa controlar. Né? Aqui é uma sugestão que eu estou dando de você ter tudo controlado ali, né? Informações que vão querer te perguntar, e aí você, como está mais fechado em diversos, talvez você não consiga ver isso daqui, ou em valores, ou dia, por exemplo. Agora, existe a tabela dinâmica, né? Que aí a tabela dinâmica, ela vem para a gente fazer isso meio que mais automático ainda, tá? Eu estou vindo aqui ainda no simples, para a gente poder formatar isso daqui. Agora, colocar a soma, foi o que você fez. Então, aqui, total mensal. Bom, antes de colocar a fórmula, eu já vou mexer na formatação, porque senão vai ficar muito ruim para a gente fazer. Então, eu vou selecionar aqui no Azinho, do lado, se eu clicar 2 vezes, ele vai alargar a coluna de acordo com todos os meus dados que estão aqui. Você viu que de piscina e limpeza tem um espaço maior, mas por que ele fez todo esse espaço? Por causa do título. Por exemplo, eu pegar esse título, vou colocar aqui só para não perder a digitação dele, e fizer isso de novo, você viu? Eu não tenho mais o título aqui, Ele veio para certinho aqui o tamanho. Certo. Só que fora isso, você também pode fazer o tamanho que você quiser. Você pega e arrasta. Então, eu arrastei para cá. O título, agora eu vou voltar ele para cá de novo. Você viu que no seu aqui, deixa eu ver como que ele tá. Eu não tô achando onde tá o texto aqui. Ele tá aqui, né? Na célula F. Eu posso fazer dessa forma aqui, Minha planilha vai até aqui. Eu vou selecionar com o mouse até o final. E vou usar um comando aqui, mesclar e centralizar. E aí ele vai fazer automático.
Eu não preciso ficar eu pensando. Agora, eu vou aumentar essas colunas, porque novembro tá grudado aqui, dezembro tá muito perto. O que eu faço? Eu seleciono todas com o mouse, ou eu faço os 2 cliques, mas quando eu faço 2 cliques, julho é menor, e aí dezembro é maior. Ele ficou meio um magrelo, outro mais largo. Não quero. Então eu vou arrastar uma só, tá? Como eu selecionei tudo aqui, quando eu arrastar, ele vai obedecer todos iguais. Então, está começando a ficar a formatação que você fez aqui. Aí você pintou de amarelo e colocou negrito. Então, eu vou selecionar. O negrito está aqui. O amarelo está aqui. Se eu colocar aqui, eu posso colocar de outras cores. O item também você pintou. Posso pintar da mesma cor. Se pintou de outra cor, é igual. Beleza. Negrito aqui, esse eu vou pôr negrito, né? Então, por exemplo, você pintou de amarelo, vou deixar igualzinho assim. Pintou de amarelo. Aqui também amarelo. Aqui no texto mensal você põe vermelho. Né? Só revisando, que aí depois de ficar com dúvida, você volta na gravação, que eu espero que hoje vai ficar tudo bem. E aí você volta. E o anual aqui tá negrito mesmo. Aqui você pôs o texto preto e o fundo vermelho. Beleza? Então já tá mais ou menos aqui a fonte. Né? Aí a fonte você vai mexer aqui, né? Escolhe lá fontes, por exemplo. Eu percebi que você também colocou em itálico, que é a letra mais deitadinha. Aqui, por exemplo, eu tenho centralizar. Então, você vê que os meses, ele está para a esquerda. Centraliza aqui. Esse aqui você também centralizou. Mas, não quero centralizado, eu quero para a esquerda. Ou eu quero todo para a direita. Por exemplo, os números, ele automaticamente vai para a direita, né? Então, o texto aqui, eu vou deixar assim. E o total anual você também centralizou. E aí, né, vamos colocando os números. Então, só para colocar os números agora, eu vou trazer aqui, copiar tudo. Copiar, e selecionei. Esse copiar e colar seria o mesmo do que a gente sempre usa? Do Word. Copia, Eu copia, selecionei. outra planilha e cola. Selecionei aqui. Ctrl C. Venho para cá, eu coloco onde o cursor tiver, é que ele vai colar. Então eu preciso posicionar daqui, porque ele vai fazer daqui para lá. Ele vai pegar inteiro. Isso. Então eu venho aqui, ó. Eu posso dar Enter, por exemplo, ele já vai colar. Ele trouxe até a cor, alguma coisa assim. Sim. Eu vou voltar, Ctrl Z, só desfiz. E também uma forma que eu gosto de colar é aqui, ó. Deste colar, a gente tem várias opções. Então, por exemplo, o primeiro é colar dessa forma que veio. Segundo, colar fórmulas. Se tiver fórmula, ele vai colar a fórmula. Se tiver fórmula e formatação, ele vai trazer, ó. Vê a diferença? Aqui, ó, só 1.200. Aqui, reais. A sua formatação, ela tá lá com reais, né? Então, se eu colocar... Eu não me lembro disso, como é que eu coloquei? Não, é que você foi colocando um por um, né? Eu tô hoje colando. Sim. Você provavelmente pode ser que você tenha ido lá e digitado um por um. Sim. Mas, assim, quando eu estou colando, eu usar esse botão aqui de colar, eu tenho várias opções. Então, você pode... Aí, automaticamente, ele coloca o cifrãozinho lá. Porque estava lá no original. Se eu colocar esse aqui, ó, de fórmulas, como não tem fórmula, ele vai trazer o valor que está lá na célula, né? Aí aqui, ó, colar valores, posso colar só os valores, quer ver? Eu vou voltar aqui e vou copiar ele todo, a fórmula também. Só que no meu caso ele está com uma linha a mais, né? Deixa eu vir só nessa daqui.
aqui você tem fórmula, certo? Ó, Certo. a gente olha aqui em cima, mesmo que eu estou vendo o número, lá é a fórmula. Vou colar isso aqui só para você ver. Ó. Ctrl C, venho aqui, total mensal, colar. Aqui, eu só colo. Você vê que, como eu não tenho valor em cima, embaixo ele está tudo com risquinho? Sim. Porque ele está trazendo a fórmula, né? Ó. Por acaso, esses dois aqui, ele acaba sendo igual por causa do dado que eu tenho lá na origem. Formatação. Ele também trouxe a formatação ali da fórmula. Aqui, formatação original. Sem borda, com borda. Então, assim, é sempre bom. Esse aqui, ó, ele a fórmula que tá para cá, para a direita, ele põe para baixo. Aqui, valores, por exemplo. Se eu colocar valores, ele não vai trazer a fórmula para mim. Ele vai trazer já o resultado final. Sim. Aqui, porcentagem. Ele traz, na verdade, valores e formatação de número e valores e formatação original. Então, quando você for colar, né, você pode ir vindo aqui nessas opções e pondo o mouse, você vai ver o que ele vai colar. Nesse caso aqui, eu posso até colocar a fórmula. Então, aqui, ó, valores e formatação de número. Não, se eu colocar valores, ele vai, ó, colei, tá? Se eu clicar aqui, ó, ele trouxe valor. Ele perdeu a fórmula, tá vendo? Então, Sim. às vezes você copia e cola, putz, por que eu perdi? Cadê a minha fórmula daqui? Porque foi a fórmula que colou. Se eu colocar aqui de novo que eu quero fórmula, formatação, por exemplo, ele trouxe aqui a fórmula, ó. Lá em cima está a fórmula. Certo? E agora eu vou colar os valores. Ctrl C, vem aqui. Não importa se eu tenho fórmula, não, eu quero só valor. Então, eu venho aqui, ó, colo o valor. Ou eu posso colar, por exemplo, o valor com a formatação. Aqui, ó. Valor e formatação. Então, ele já trouxe, lá tá verde, lá tá cifrão, tá vendo? Sim. Então, ele trouxe aqui. Quando trouxe aqui, olha o que ele fez naqueles campinhos que tava tudo com risquinho, ó. Ele somou. Por quê? Eu consegui trazer a fórmula para cá. Então, agora eu acabo de pintar aqui. Verde. E agora eu quero fazer a fórmula anual. Deixa eu ver aqui como é que você fez sua fórmula anual. Você fez do B11 até o M11. Então, você pegou toda a fórmula mensal e colocou aqui. Não sei se você fez na mão ou não, então o que eu vou fazer? Eu vou clicar em autossoma. E aí ele vai me sugerir alguma coisa. Por exemplo, ele está meio perdido aqui, né? Você quer somar o quê? Então ele selecionou só uma célula. Eu poderia falar, não, eu não quero essa, eu quero essas aqui. Você seleciona com o mouse, ele vai obedecer, ó. E aí eu falo, bom, a soma que eu quero é essa daqui. Selecionei com o mouse, dou Enter, ele já trouxe. Putz, deu ruim minha fórmula. Não é que deu ruim, é que o número está maior. Quando eu alarguei a coluna, eu alarguei ela bem pertinho aqui do mês, né? Mas se eu colocar um valor muito grande, 39 mil está com outros dígitos, 37 mil, então ficou pequeno. Então eu preciso alargar. Mas agora janeiro ficou ruim. Então quando está com esse símbolo, não é que deu ruim na fórmula, porque está pequeno. Aí se eu clicar duas vezes, ele deixou larguinho, beleza. Só que provavelmente janeiro está com um tamanho, por mais que seja pequeno a diferença, fevereiro, março, abril, já não está tão igual, né? Porque se eu colocar esse valor aqui, ó, 37,99901,01, aqui não está com informação de número, ele já coube aqui. Mas poderia ter ficado pequeno. Então, aí você faz aquilo lá, né? Pega aqui, aumenta maior que o número, pronto. Ah, ficou muito além da minha tela, não quero. Aí você vai ajustando, como você acha bom que o número apareça, né? Então, beleza.
esse cifrão aqui tá me incomodando. Tá muita informação repetida. Eu sei que já é valor. Então, você pode tirar de tudo. Então, como é que eu tiro? Eu venho aqui. Ó, eu tenho aqui já alguns pré-formatados. E aí também eu tenho vários aqui, né? Moeda, data e tal. Então, eu quero colocar só separador de milhares. Ó, ficou só valores. Sim. Mas a gente usa 2 casas decimais. Eu quero menos. Quero uma casa só. Vai pra cá. Tô aumentando. Não, eu quero a minha moeda, quero 3 casas decimais, por exemplo. Vai colocando, aumentando. Como é dinheiro, né? A gente usa só com 2, então eu posso formatar aqui. Putz, mas eu quero pôr o reais lá na frente. Tá bom, o contábil ele coloca. Então a gente coloca, né? E quando a gente entra aqui em número, por exemplo, tem, né, muitas formas aqui de formatar, né? Então depois a gente vai visitando cada uma delas. Mas aqui, ó, já tem tudo. Mas eu quero aquela linha lá, que pra mim tava visual ali, fica melhor e tal, né? Tem problema. Depois que você pôs a fórmula, eu vou clicar aqui, botão direito, inserir uma linha. Ou, por exemplo, inserir também aqui no menu, ó. Eu posso inserir uma célula, eu posso inserir linha, posso inserir coluna. Como eu cliquei aqui, ele só me permite inserir linha, mas se eu tivesse aqui, por exemplo, clicado aqui, ó, né? Antes eu cliquei aqui no 10. Ele selecionou a linha inteira. Se eu colocar o botão direito do mouse, inserir, ele vai inserir uma linha inteira. Se eu tiver com a célula só aqui, e eu vier aqui no inserir, eu posso inserir uma célula, eu posso inserir uma linha, ou eu posso inserir uma coluna. Aí eu tenho mais opções. Então, eu vou por aqui. E aqui eu vou fazer do outro jeito, ó. Inserir linha. Não funcionou. Tá? Então ficou igual, só que eu tô mais negrito. E pronto. Aqui também, né? Quando eu mesclei, coloco o negrito e aqui você aumentou a fonte um pouco mais. 6. Também colocou ela em itálico. Mudou a fonte, por exemplo, a sua fonte é outra, mas aí aqui é só escolhendo, né? É melhor aí pra você, né? Você entendeu? Então, acho que acabamos, né? Agora, por exemplo, eu gosto de, quando eu mexo uma planilha totalizadora, aqui eu tenho o total mensal por mês. Então, janeiro, 4.000. Mas qual que é o meu total de água por ano? Aqui eu posso ter outro total por item. Porque aqui, agora que eu percebi, eu coloquei o total no geral, não somei a água por ano. Aí aqui, é verdade. Porque normalmente na tabela, né, você tem aqui a soma dessa coluna e você tem a soma da linha. Então, por exemplo, aqui, ó, formatei. Detalhe, peraí. Eu criei agora. E aí eu quero manter essa formatação. O que eu faço? Eu clico em cima de qualquer lugar que estava formatado e vou usar esse pincel aqui. Você vê que eu estou passando nos comandos mais direto no que a gente está trabalhando. Eu não estou passando um por um, certo? Agora eu vi a necessidade, eu quero essa formatação. Então eu cliquei aqui, cliquei no pincel e ele fica com o cursor desse jeito. Você fala, nossa, o que aconteceu com o meu mouse aqui? Tá com um pincel. Quando você clicar aqui, ele descarrega a formatação. E aí ele libera o mouse de novo com o cursor aqui. Quando você fez isso, ele já veio com a soma junto, já veio com o total geral. Então, eu vou fazer de novo. Eu cliquei aqui, aí eu cliquei autossoma. E lembra que ele seleciona algumas coisas, ele sugere algumas coisas? Sim. Ele já está entendendo que eu posso querer esse total dessa linha aqui da luz. E ele já selecionou para mim. Às vezes eu posso fazer assim, ó. Vou inserir aqui, eu vou colocar aqui, ó.
total do primeiro semestre. Só para a gente desbancar o Excel aqui, que falar assim, não, quem manda aqui sou eu, não é você. Só para você ver que a gente tem essa autonomia. Ó, vou diminuir só um pouquinho. Já ficar aqui na frente da tela. Total do primeiro semestre, total do segundo semestre, total por item. Agora, aqui que eu quero? Eu não quero o ano todo, né? Quando eu vim aqui, coloquei autossoma, ele veio e arrastou tudo. Certo. Agora eu quero só 6 meses, o que eu vou fazer? Ele também vai arrastar tudo, mas eu falo, não, filho, eu quero só até junho. E agora eu vou fazer igual. Mas ele arrasta sozinho até junho? Você colocou? Quando eu clico em autossoma e solto o mouse, ele vai para algum lugar. Você vê que agora ele foi só para o N3. Ele faz uma inteligência ali dele, né? Inteligência artificial, que pode ser o que você quer, como pode não ser. Então, assim, se não for, nem agora eu não quero esse total, agora ele escolheu errado para mim. Mas o que eu quero? Aí eu vou com o meu mouse e coloco, eu quero de julho a dezembro, porque eu estou falando de segundo semestre. E dei o Enter. Então, eu tenho o total do primeiro, o total do segundo e o total do ano todo. Sim. Total por isso, anual. A fórmula, ele coloca um recado aqui, né? A fórmula nesta célula refere-se ao intervalo que tem números adjacentes a ele. Quer dizer, ele está querendo assim, olha, essa fórmula pode não estar pegando todas as células. Aí, não, tá bom. Tá certo. Então, eu falo o quê? Ignorar esse erro. Sempre ele vai dar um recadinho quando ele entender que tem alguma coisa que não está muito bem, parece que não está muito bem. Porque ele está entendendo que você quer fazer uma soma, você vai querer fazer soma de tudo, né? E a gente fez uma seleção aqui. Ó, ele vem com esse recadinho. Aí é só clicar aqui, ele fica com esse botãozinho aqui pretinho em cima. Na hora que você põe, ele aparece isso. Aí você clica aqui e você lê o que ele está querendo dizer. Aí, como eu já sei e tá certo, eu vou falar só, ó, ignora o erro, porque isso não é um erro, na verdade, né? E aí eu posso com o mouse, agora que fiz a fórmula da primeira, eu clico aqui e eu arrasto para baixo. E ele já fez para mim, ó, toda a fórmula. Ah, eu tô com dúvida. Se você apertar o F2, ele vai mostrar aonde que tá. Ele já escreve aqui, né? Do B9 ao G9. Aí você vai ter que olhar aqui, B9 a G9. Ou você apertando F2, já fica visual para você enxergar onde que tá. E se quiser alterar, você clica aqui e arrasta. Bom, então eu coloquei aqui os totais por semestre. Depois disso aqui, a gente pode até fazer um gráfico, né, para frente. Mas você vai falar, caramba, olha a minha luz. No primeiro semestre, eu gastei 4.700. No segundo semestre, 10 mil. Duplicou o negócio. O que aconteceu? Porque novembro pode ser que esteja um valor errado aqui. Percebe? 7 mil, é verdade. Estava errado. Eu acho que está errado. Aí a gente vai lá e dá uma olhadinha lá na fórmula para ver se ele está estourando aqui errado, né? Mas provavelmente tudo começa com 7. Não sei. Aí você vai lá, por exemplo, ó, 700 um erro proposital. E 25. Só falta encher. Não, mas assim, você vê que numa análise de dados, realmente pode ser que tenha acontecido um vazamento lá de água, por exemplo, e aconteceu. Ó, arrumei ali, percebi o erro, arrumei, automaticamente ele já foi lá e corrigiu o valor. Sim. De 3 mil para 1.000, isso aqui é material de limpeza, ó, você vê, economizou mais, ou no valor, ou na quantidade. Então, aqui, nesse caso aqui, eu não tenho nenhuma fórmula. Aqui também eu posso usar o total por mês. Então, eu posso trazer essa fórmula para cá também. Copiei e colei. Então, aqui é o total do total, né? No meu semestre, qual foi o total de todos os itens? 17 mil. E no total semestral também de todos os itens,
14 mil. Uhum. Aí ele vai para fora, né? Não vai olhar item a item, como esse aqui, por exemplo, mas ele soma total e aqui o 31, que teoricamente vai bater esse. Aí você fala, então tá, então agora eu faço o seguinte, eu pego esse cara aqui, ponho ele em vermelho, e agora eu posso excluir isso daqui. Porque eu já tenho o valor aqui. Por exemplo, tá? Então eu vou colocar... Seria o mesmo valor. É o mesmo valor. É que esse daqui é a soma disso para baixo com isso para a direita. Então, quando eu somo aqui, ó, eu vou ter lá 32... Opa! 794. Não bateu. 31.47401. Ó. Viu, Gaf? É de propósito também, fala aí. Sim. Ó. A soma, se eu somar tudo isso aqui, ó, opa, até dezembro, tem que dar 32.794. Por que que não tá dando? Aqui, eu peguei a soma do mensal, só que eu tenho um erro aqui nessa fórmula. Se eu somar aqui para cima, ele tem que estar batendo o mesmo valor. Por que que não somou? Porque eu peguei essa fórmula aqui da direita, e aí eu descobri o quê? E aqui, ó, eu tô perdendo R$154 na soma que você fez, na fórmula. Pode ser que tenha outra. Ó, tem mais fórmula errada, o diversos não está considerando. Ó. Aqui tudo bem, não fez diferença, que estava com 0. Aqui 120. Então, tá vendo? Então, como é que eu corrijo isso? De uma forma rápida. Essa fórmula aqui tá certa, não tá? Certo. Ó, deixa eu até corrigir aqui, ó. Não fiz do título agora. Eu pego ela e arrasto ela para a direita até o dezembro. E ele atualizou. E agora bateu. Agora eu posso tirar isso aqui daqui, conferir, tudo certinho. Tá bom? Certo. Eu vou te mandar de novo lá por e-mail. Aí você vai, brinca e vê se você, né? Agora vai ter final de semana, né? Eu vou confirmar, acho que quarta-feira pra gente tá certo, porque agora não tenho mais aula de quarta. Sim. E aí a gente faz aí na quarta e na sexta. Ah. E aqui... Oi. Dá pra fazer a gente... Você mexendo e eu mexendo? Sim. Na verdade, dá pra você mexer... E você me orientando. E eu olhar, isso. Beleza. Aí você... Como você tá pelo computador, né? Aí você compartilha a sua tela, eu te mostro ali o botãozinho que é de compartilhar e você faz. Então, vê se você consegue esse final de semana aí mexer, pensar. Eu vou liberar o link da aula de ontem também para você, mas aí eu não fiquei mostrando. Mas se você quiser ir ouvindo, né, o que eu fui falando, deu algum problema aqui no computador, ele ficou todo preto. E aí você assiste as duas lá, eu passo o link do meu YouTube para você, e aí você assiste lá e vai revisando. Tá bom. Tá, eu vou montar uma outra. Aí você monta, começa do zero, vai ouvindo lá. Aí se tiver nas dúvidas, você já anota pra gente já trazer na quarta-feira. Tá bom. Beleza? Então tá bom, Fábio. Bom dia aí pra você. Beleza. Qualquer dúvida, você pode perguntar lá no WhatsApp. Se eu conseguir já responder, eu já respondo. Se não, a gente já deixa pra responder lá na quarta, tá? Tá bom. Eu preciso... Depois, mais tarde, eu vou te pagar. Ah, fica tranquilo. Se quiser, pode deixar na caixinha ali, vem pra cá, não tem problema não. Tá. Tá, fica com Deus. Tchau. Bom dia. Amém.